Irmãos e irmã, que vergonha, que tristeza de ver as coisas estão se tornando só para ter piedade das pessoas. Os religiosos ganham prêmio por fingirem pregar, outros idolatram tudo que pensam que é santo, idolatram falsos milagres, falsos mestres. Dá vontade de vomitar em nós. Imagina no Pai Celestial, que foi bem claro ao dizer que os mornos seriam vomitados da sua boca. Muitos crentes falsos, mentirosos, amantes de si mesmos. A religião criou narcisistas. Agora falando dos despertos, que muitos pegam os nomes sagrados verdadeiros e usam de forma errônea. Vocês não fazem ideia de como estão se esfriando. Quando os nomes chegaram até nós, pensávamos que todos que conhecíamos estavam buscando agradar ao Pai da mesma forma, mas o tempo foi passando muitos deixaram o Pai de lado para buscá-lo por interesse em ser levado desta terra. As pessoas não amadureceram espiritualmente e já querem ser tiradas dessa terra. Outros ficaram se dizendo que tem dons aí, era dons pra lá, dons pra cá, mas sem nenhuma unidade. Vimos muitos querendo forçar, muitos se tornaram tão insípidos que já parecem sal grosso. Irmãos e irmãs, como se mostra ao mundo que Yao e Yaúcha são os verdadeiros nomes? Alguém sabe me dizer? Se prova vivendo em amor, vivendo unicamente por meio da fé, não correndo atrás de faculdades nem empregos, que sustenta Yao. Sacerdócio santo é quem vive inteiramente dependente de Yao, é quem tem uma conduta de filho obediente, e sinto muito em lhe dizer isso, mas não vejo vivendo uma conduta boa e agradável perante Yao. Nós não consideramos a nós melhores, maiores ou mais certos do que ninguém, mas buscamos dia após dia agradar o coração do Pai. Agora já vimos muitos que diziam que amavam, que diziam amar a Yao, fazer atrocidades em relação à fé. Vejo que muitos que se afirmam Yaudins estão iguais aos religiosos, por isso não nos intitulam os mais Yaudins. Somos apenas filhos buscando agradar a Yao, não nos intitulam os Filadélfia, não nos intitulamos nada. Não apoiamos essa maioria que não sabe viver o evangelho deixado por Yaúcha. Todo lado que vemos é lama. Se você que ouve esta mensagem quer agradar ao coração do Pai Celestial, saiba o nome dele é Yao, do nosso irmão Salvador é Yaúcha. Oração: não vá por estudos, pois nenhum estudo faz ninguém ter boa conduta. Nenhum estudo bíblico fala de renunciar a tudo. São meias verdades, transformando meios crentes mornos. Não busque ao Pai para ser tirado desta terra. Quem sabe o tempo é Ele. Não vá até Ele para sair daqui. Vá até Ele para fazer a vontade dele, sem barganha, pois muitos dizem assim em oração: Pai, se eu ajudar meu irmão, abre as portas de um emprego para mim. Tudo em vão. Yao não quer seus filhos em escravidão. Se você vai é porque está por conta própria e não está vivendo unicamente para ele. É seu livre-arbítrio. Você não deve ajudar esperando ganhar algo em troca, esperando ser abençoado. Não se ache salvo, não se ache eleito, não se ache superior a ninguém. Não pense que no reino dos céus vai ter cargo. Muitos dizem: a fulano fala tão bem, qual será o cargo dele no reino? Engano puro seu dizer isso. Pensam que o reino dos céus todos terão cargo. Será como esse terreno que um governa sobre o outro? Quem quiser ser o maior seja o escravo de todos. Posso lhes garantir: quem estiver pensando que vai para o céu ter cargo, quem estiver pensando que empregos e faculdades vêm do Pai, está muito enganado. Pensamentos carnais. Outra coisa: fujam de quem vende itens relacionados à fé, Bíblia, blusas, vídeos monetizados. Não devemos receber nada. Esses eventos religiosos de troféus por prega e louvar é falsa glória humana. Nada disso vem do Pai, e o pior é que muitos crentes religiosos, por exemplo, apoiam, sabe como? Quando nós falamos: irmãos, vivam pela fé, e vocês preferem buscar por prosperidade, buscar por empregos, automaticamente vocês estão apoiando o falso evangelho mundano. Falo isso tanto para os Yaudins quanto para os religiosos. Vocês são amantes das trevas. A maioria de vocês é uma raça de víboras que não obedecem ao Pai. Sim, digo isso com propriedade. Quero ver um que aguente ouvir de renúncia. Quero ver um que largue seus sonhos e planos para viver na dependência do Pai.
Pai, vivendo com quem ao faz chegar, não tem um. Igualmente passava João Batista, ele pregava e os fariseus diziam que ele tinha um demônio. Nós mesmos já ouvimos muitos que afirmam ser crentes dizer para nós que nós iríamos queimar no mármore do inferno, já nos chamaram de bruxos, de seita, hereges, já nos julgaram sem nos conhecer. Então gostaria de ver um que aguentasse a mesma rejeição, pois muitos que convivemos não aguentavam nem os ataques de demônios, não suportaram a rejeição dos parentes. Quando observo os religiosos, eles querem conforto, dizem que estão indo para o céu, para o mundo, chamam palavrões. Os que conhecem os nomes sagrados, a maioria insípidos que não têm coragem de renunciar seus desejos egoístas. Então, como muitos podem se achar crentes? Ser crente para você é apenas fala que é. Se for, está enganado. Observe este versículo de Mateus capítulo 15, versículos do 8 ao 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isto é o que está acontecendo com muitos. Adoravam falsamente, adoram por interesse e não por amor. Seguem regras de homens, seguem qualquer um que acham que tem sabedoria, e se tornam agressivos ao serem alertados. Então, irmãos e irmãs que realmente se comportam como filhos de Al, independente se você ficar sozinho sem ninguém ao seu lado, saiba que enquanto você buscar viver a vontade de Al, ele estará com você, ele cuidará de você, ele não te abandona. É mais fácil uma pessoa abandonar o pai do que Al que não abandona ninguém. Não confundam sua própria vontade com a vontade do pai. Vai sair pela manhã, ore e pergunte a ele se pode. Precisa de algo, ore e pergunte ao pai. Está com dúvidas, pergunte a Al e peca, para ele te direcionar. A irmãos que têm compromisso com o pai de verde, não siga o conselho dos ímpios, nem viva como os insensatos, não se envolva com política. Al não precisa de medicamentos para curar, não precisa de templo religioso, não precisa de sábios, não precisa de doutores. Yahushua não precisa de ninguém, ele quer. Nós é que precisamos deles. Nós não somos nada, somos menores que formigas. Então, irmãos e irmãs, aprendam a ser como Paulo, por exemplo, que considerou tudo como lixo. Ou seja, emprego é lixo, faculdade é lixo, bens materiais é lixo, dinheiro é lixo, fama é lixo, glória humana é lixo, sabedoria humana é lixo. Você não é nada, você não pode nada, você não merece nada. Se não fosse Yahushua, todos iriam para o fogo, pois é isso que todos merecem. Mas Yahushua nos deu essa chance, a qual devemos nós apegar com unhas e dentes para viver uma vida santa, agradando ao coração de Al por amor a ele. Abra mão dos seus sonhos, dos seus desejos, faça a vontade dele no reino. Ele realizará a vontade do nosso coração. Por exemplo, se seu sonho for ter filhos, então ponha isso nas mãos de Al, para quando for dar vontade ao pai. Não devemos nos intimidar com medo do mal, não devemos ter medo de dizer que todos estão vivendo de maneira errada, pois estão. O nosso fala de ser sim sim ou não não, pois o que passar disso vem do maligno. Então, irmãos, para finalizar, tenham cuidado com quem se afirma crente. Amar, devemos amar a todos, mas não devemos ser compactuantes da maneira de viver errônea das pessoas. Devemos alerta com nosso próprio viver que devemos viver igualmente os passos de Yahushua. Não devemos nos intitular, não devemos nos sentir melhor ou superiores, não devemos falar palavrões e mentiras, não devemos comprar ou vender antes como Bíblia e blusas de fé. O salário de um filho de Al é quando o pai usa alguém para fazer chegar um cuscuz, um arroz, um feijão, uma manteiga. Esse é o salário do nosso trabalho para o pai. O nosso dever é salvar vidas, mostrando que é possível sim viver em obediência ao pai e que não tem desculpas para continuar no erro. Não é porque muitos andam por Yahushua viveu daquela forma e só iremos até Al se vivermos igualmente, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai sem passar por ele. Esforce e não aceite ego, orgulho e soberba em você. Não seja como os religiosos à procura de prosperidade. Não seja como muitos Yaldins que só querem estudos e egos. Seja simples, seja amoroso. Quem trabalha para Yahweh em prol do reino dos céus não ganha troféus, não é reconhecido,
Quem vive para Yao é odiado, perseguido, muitas das vezes fica sozinho, mas entende que cada acontecimento é necessário para nosso amadurecer, que devemos cada vez mais ser como ovelhas em meio a lobos, devemos ser astutos para identificar as ciladas do mal. Os demônios te enviam um prato cheio mas não te obrigam a comer, essa é a sua decisão. Será que vale você ser tão vaidoso e se dizer conhecedor da verdade se não agrada o coração do Pai? Reveja sua conduta. Observe quem você está ouvindo. Há várias fontes mas pouquíssimas verdadeiras por aí. Yao não está em religião, Yao não está em despertos soberbos, Yao não está em eventos gospel, Yao não está onde seu ego está. Corra pois o caminho é estreito e enquanto muitos estão com atitudes vergonhosas, nós devemos buscar ser exemplo de verdadeiros discípulos de Yahusha para que com nossa forma de viver influencie muitos a querer viver com amor e fé, pois sem amor não há fé e sem fé é impossível agradar a Yao. Meu desejo é que você se torne um crente verdadeiro, que sejam irmãos de Yahusha capazes a estirar a mão a quem precisa, que possam fazer o bem sem esperar nada em troca, que quando te ferirem você retribua com amor, que quando perseguido você haja com calma e no direcionar do Pai, que você não tenha medo do amor,